Diante dos acontecimentos recentes provocados pela trágica morte de George Floyd, achei que seria apropriado que nós, como Igreja de Jesus, como família de Deus, passássemos alguns momentos relembrando verdades bíblicas que nos encorajam a ter uma reação cristã diante de circunstâncias que revelam profundas tensões raciais, sociais e culturais, como a que estamos vivendo atualmente. Então, inicialmente, eu quero ainda adicionar algumas considerações à mensagem da reunião passada e, em seguida, fazer algo relacionado especificamente à situação atual. No nosso encontro da semana passada, consideramos a respeito da convocação que o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, fez a Pedro para que ele dedicasse o restante da sua vida para ser seu seguidor. Quanto a você, Pedro, siga-me. E observamos que é uma convocação que se aplica a todos que são cristãos, isto é, a todos que são discípulos de Cristo, no sentido de serem pessoas que querem refletir o amor e a graça de Deus nos afazeres normais da vida. Ou seja, seguir a Jesus se refere a uma conduta de vida, é vivenciar no dia a dia da nossa vida as diretivas e demais instruções das Escrituras. Agora, o texto que eu quero usar hoje não se refere a Pedro, mas sim a outro apóstolo, o apóstolo Paulo. Ele também foi convocado a ser um seguidor de Jesus, mas para ele não foi difícil de entender que a ordem de Jesus não se referia literalmente a acompanhar Jesus por onde quer que ele caminhasse, mas sim viver de uma maneira que manifestasse o caráter de Jesus por meio de suas palavras e ações no seu viver diário. Ele compreendeu tão bem o significado de seguir a Jesus que chegou a afirmar, Filipenses 1:21, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Em outras palavras, para mim a vida se resume em refletir o caráter de Cristo. E morrer é eu receber a minha recompensa. Não tenho nada a perder, somente a ganhar. Quero chamar a nossa atenção para o significado do que ele disse na sua carta aos cristãos de Corinto. Segunda carta, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo se fez novo. Agora surgiu uma nova criação, uma nova vida. Mas como assim nova criação? O que é que surgiu que era novidade? Foi, por exemplo, passar a enxergar que a verdadeira batalha nesse mundo não é contra seres ciladas e tramas meramente humanas, mas sim contra forças espirituais que se opõem, que são contrárias e rebeldes à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Significa que, quanto à sua maneira de viver, Paulo passou a entender que precisava se despir, se libertar dos velhos hábitos e costumes da sua vida, da sua natureza humana, e assim ser renovado no seu modo de pensar, se revestindo da nova natureza espiritual que haveria de tornar o seu caráter cada vez mais semelhante ao caráter de Jesus. Mas eu não quero dar a impressão de que passei a semana tentando imaginar uma lista de coisas novas, que devem se manifestar na vida de alguém que está em Cristo, porque a própria palavra de Deus tem muito a dizer sobre isso. Observe novamente a declaração sobre essa novidade de vida feita pelo apóstolo Paulo. Se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Se alguém significa qualquer ser humano, independentemente de qual seja a sua raça, etnia, coeficiente de inteligência, nacionalidade ou nível de escolaridade. Deus não faz discriminação de pessoas e nem tem favoritos. Todo ser humano, sem exceção, tem igualmente acesso a esta provisão oferecida por Deus. Se alguém está em Cristo, o único requisito é estar em Cristo, ou seja, ter reconhecido a necessidade de ser perdoado e recebido a dádiva do seu perdão, que é pela graça, mediante a fé. É assim que nós somos colocados em Cristo. Qualquer pessoa que está em Cristo é uma nova criatura, uma nova criação. É uma percepção espiritual interior que começa a brotar na nossa vida. As coisas antigas já passaram.
O tempo verbal do verbo aí passar indica que é uma ação realizada e completada de uma vez por todas no passado. E usando uma terminologia poética e figurada, o salmista expressa esta verdade extraordinária da seguinte maneira: assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim o Senhor afasta para longe de nós as nossas transgressões. E no livro do profeta Miqueias está escrito o seguinte: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar, num lugar inacessível. Portanto, Deus não somente é capaz de nos perdoar, melhor do que isso, Ele nunca mais se lembrará ou trará à tona pecados que foram confessados e perdoados. Eles se tornaram coisa da antiguidade, do passado. Este é um dos fundamentos, por assim dizer, da nova aliança de Deus para com os seus filhos, mediante o sacrifício redentor de Jesus. Eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Nós é que somos capazes de manter vivas em nossa memória atitudes e condutas imorais, vergonhosas, que porventura tenhamos praticado no passado. Mas Deus garante que jamais se lembrará delas. E é claro que isso não é no sentido de que Deus sofre de algum tipo de perda de memória, mas sim do fato que os seus filhos jamais serão passivos de condenação, como o próprio apóstolo Paulo escreveu. Agora já não há mais condenação. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Este é realmente o significado de as coisas antigas já passaram. E eis que surgiram coisas novas. É uma vida nova que brotou, mas que vai levar um tempo para se parecer com o que ela já é, tecnicamente falando. Quando eu nasci, logo após a minha mãe ter dado à luz, eu recebi meu nome e fui registrado num cartório como sendo uma pessoa. Naquele momento, eu já era o ser humano Dimas. Mas, obviamente, foi pouco a pouco que eu fui me tornando uma pessoa adulta. E, de um modo semelhante, é assim que acontece na vida cristã. Deus faz brotar em nós uma nova vida. E, pouco a pouco, nós vamos crescendo, sendo transformados até nos tornarmos adultos. Portanto, quando o apóstolo Paulo disse, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ele estava se referindo a um fato consumado, mas que teria implicações futuras. E agora eu quero focalizar nossa atenção em algumas manifestações, algumas expressões da novidade de vida de alguém que está de fato em Cristo. Vamos observar o que é que muda, o que é que se faz novo a partir do momento em que alguém passa a estar em Cristo. E vamos fazer isso voltando ao capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, no relato em que o brilho resplandecente da luz do Senhor Jesus cegou temporariamente os olhos de Saulo. E por causa disso, seus companheiros de viagem tiveram que levá-lo até a cidade de Damasco, onde um dos dos discípulos de Jesus, chamado Ananias, já havia recebido instruções de Deus para atender Saulo. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas na rua chamada Direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. E Ananias ainda procura se certificar de que o Senhor realmente sabia que esse tal de Saulo de Tarso era um perseguidor fanático dos discípulos e que estaria com más intenções. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Um novo propósito de vida. Logo de cara, a primeira novidade da vida de Saulo, dessa nova vida, foi a respeito do propósito para o qual ele deveria viver. Naquele momento em diante, ele iria sofrer pela reputação, pelo nome de Jesus. A nova vida que havia brotado no seu interior
tinha como prioridade número 1 o engrandecimento da glória do Senhor Jesus nesse mundo. Tudo mais em sua vida havia se tornado secundário, ou até mesmo inteiramente insignificante. Foi ele quem fez a seguinte declaração numa de suas cartas: o que para mim era lucro, isto é, todas as coisas que eu considerava como sendo credenciais para o sucesso, fama e bem-estar, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Considerar como algo sem valor por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Agora, apesar de Paulo ter sido convocado para a tarefa singular de ser um apóstolo de Jesus entre os que não eram judeus, o propósito radicalmente novo da sua vida é o mesmo para o qual todos os filhos de Deus são chamados. Esta verdade extraordinária está claramente ressaltada na primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro aos cristãos que estavam sofrendo intensamente e injustamente sendo perseguidos. E para encorajá-los a continuarem firmes, confiando no amor eterno de Deus, Pedro procura relembrá-los do propósito para o qual eles deveriam estar vivendo. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Em outras palavras, se nós estamos em Cristo, então não somos mais quem nós éramos anteriormente, antes de conhecermos o amor de Deus. Agora fazemos parte da família de Deus e, mediante a sua graça, temos um novo propósito de vida, que é compartilhar a preciosidade gloriosa de termos sido removidos das trevas para a luz, compartilhar a preciosidade de termos sido adotados para a família de Deus, fazendo com que essas verdades estejam permeando os nossos afazeres diários em casa, no trabalho, na escola. E isso está em perfeita harmonia com a convocação de seguir a Jesus que consideramos na reunião passada. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Façam de todo o coração. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Portanto, aqueles que já estão em Cristo não podem cometer o erro ou o engano de permitir que as circunstâncias de sofrimento e adversidade definam quem eles são. Somos propriedade exclusiva de Deus para anunciar a sua glória. Nós não somos o que sentimos que somos em tempos de dor e sofrimento. Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criação, uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, tem um propósito de vida totalmente novo. Esta é a novidade fundamental da nova criação, de onde brotam todas as demais novidades da vida de alguém que verdadeiramente está em Cristo Jesus. E durante essa próxima semana quero sugerir que você pense a respeito disso. Pense a respeito de como a sua nova vida em Cristo tem se manifestado nos afazeres diários da sua vida. O que é que já passou e o que é que se fez novo? Mas então, como eu disse há pouco, eu quero fazer algumas considerações a respeito de verdades bíblicas que nos encorajam e nos preparam para termos reações cristãs, reações dessa nova vida, e que evidenciam que realmente essa nova vida está florescendo em nós, diante de situações que fazem vir à tona profundos preconceitos raciais, sociais e culturais, como na presente situação que estamos vivendo. E eu não tenho a menor dúvida de que eu tenho muito a aprender a respeito da experiência de vida de outras pessoas, experiências que na vida delas produz dor e sofrimento que eu nunca vivenciei. Mas de um jeito ou de outro, com intensidade variada, penso que todos nós já tivemos a experiência de ser tratado de forma preconceituosa, com imparcialidade ou injustamente, não é mesmo? E como é que alguém que está em Cristo, que é uma nova criação, deve reagir? Do que é que precisamos estar conscientes?
E iremos perceber que a palavra de Deus não apresenta uma solução definitiva, mas sim o tipo de conduta que ele deseja que seus filhos exercitem. A primeira verdade bíblica que eu quero trazer à nossa lembrança hoje é que preconceito, imparcialidade, injustiça social fazem parte do DNA da raça humana. Eu desejaria muito acreditar que, por natureza, eu sou uma pessoa que tem mente aberta, que sou imparcial, que sou não preconceituoso. Mas se eu realmente acreditasse nisso, eu estaria enganando a mim mesmo. Sentimentos de preconceito e imparcialidade, baseados em raça, etnicidade, status social ou econômico e em pontos de vista políticos, são pecados que estão profundamente entrelaçados no coração humano, no nosso coração. Eles começaram a existir no início da raça humana e estão claramente evidentes por todo o Velho Testamento. Lembra do relato sobre a primeira oferta que Caim e Abel trouxeram a Deus? Por causa das suas más obras, a oferta de Caim foi rejeitada e a sua reação foi trágica. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo, vamos dar uma volta. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu, por acaso, o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. E o Novo Testamento não foi nada diferente do Velho. Também continuou a ser contaminado por preconceito, imparcialidade e injustiça social. Observe Atos capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Pouco tempo depois, Paulo escreveu em uma de suas cartas: reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos, isto é, aos judeus por nascimento. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei a fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão, os judeus. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Durante um bom tempo, aqui nos Estados Unidos, assim como em outros países, muitas igrejas cristãs sancionavam o preconceito racial, sustentando a escravidão, enquanto outras igrejas lutavam para abolir essa prática tão cruel. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, doutrinas de superioridade étnica, sancionadas por autoridades governamentais, levaram à morte mais de 50 milhões de pessoas. E apesar de que atualmente a maioria das culturas ocidentais repudiam abertamente o racismo, diversas formas de preconceito continuam presentes nos relacionamentos interpessoais do nosso dia a dia. Não se pode negar que o ser humano, naturalmente, interage com os demais seres humanos, não somente com base na sua raça, nas suas características hereditárias, mas também em termos de orientação sexual, no seu status socioeconômico e aparência física. Entre outras coisas, isso quer dizer que temos a tendência natural de querer estar com pessoas que se identificam com o nosso modo de ser e pensar. E esse tipo de tendência não desaparece automaticamente com o passar dos anos. A experiência mostra que a maioria dos cristãos ainda prefere cultuar a Deus com pessoas da mesma raça, com pessoas que pensam do mesmo jeito. De acordo com uma pesquisa feita pela Universidade Brigham Young, nos jogos de basquete da NBA, juízes de raça branca apitam mais faltas em jogadores de raça negra e os juízes de raça negra
apitam mais faltas em jogadores de raça branca. Ou seja, nós, seres humanos, por natureza, somos consistentemente, rotineiramente e profundamente preconceituosos. Uma segunda verdade bíblica que precisamos ter em mente é que o Evangelho de Cristo tem poder para derrubar essas barreiras. O Evangelho de Cristo tem poder para derrubar essas barreiras. Tendências preconceituosas e injustiças sociais existem desde o início da raça humana e a Igreja do Senhor Jesus tem precisado lutar contra essas barreiras étnicas e religiosas que continuaram a existir com o passar do tempo e continuarão a existir durante essa vida terrena. Ou seja, não se trata de saber se elas existem ou não existem. A questão é saber como elas precisam ser enfrentadas. E o Evangelho do Senhor Jesus tem poder suficiente para derrubar essas barreiras. Ouçam as palavras do apóstolo Paulo aos cristãos de Éfeso. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos, isto é, de judeus e gentios, de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Estas não são meramente palavras vazias. Apesar da igreja do tempo dos Atos dos Apóstolos viver constantemente lutando contra casos de preconceito e injustiça social, Deus, por sua graça, concedeu vitórias para que pouco a pouco surgisse uma comunidade tão diversificada, mas incrivelmente unida, que passou a ganhar a atenção e o favor do mundo ao seu redor. Atos 2, versos 45 a 47. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. As Escrituras apresentam fartamente diretrizes que são essenciais para que seja possível existir esse tipo de verdadeira comunidade. Mas por causa da nossa limitação de tempo aqui, eu quero mencionar apenas uma dentre muitas delas. Colossenses 3. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Estas são também algumas das novidades da vida de alguém que está em Cristo. E para encerrar, quero convidar você a fechar os seus olhos para evitar distrações desnecessárias e me acompanhar numa oração. Senhor nosso Deus e Pai, sou grato pelo privilégio que temos, por meio de Jesus, de ter acesso direto à Tua presença, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no tempo da necessidade. Quero pedir que o Teu Espírito Santo nos torne praticantes da Sua palavra, não apenas ouvintes, para que possamos de alguma forma ser instrumentos do Teu amor e da Tua graça durante esses dias de desassossego e profundas tensões raciais, sociais e culturais. Peço que o Teu Espírito sonde os nossos corações, nos ajude a reconhecer os preconceitos que porventura estejam influenciando a nossa conduta de vida em relação a pessoas que estão ao nosso redor e que têm uma experiência de vida diferente da nossa. Peço que o Senhor nos conceda coragem e ousadia para não sermos coniventes com
com comportamentos injustos e preconceituosos que menosprezam o fato de termos sido criados à sua imagem e semelhança. E que foi o Senhor mesmo quem nos criou diferentes. Peço que o Senhor amacie o nosso coração e nos ensine cada vez mais a chorar com os que choram. E assim sermos canais da tua compaixão. Peço que o Espírito Santo console o coração dos familiares do George Floyd, para que eles sejam realmente consolados. Peço também em favor daqueles policiais que estiveram diretamente envolvidos nessa tragédia. Peço que eles venham a reconhecer a necessidade de serem interiormente transformados pelo teu poder. Obrigado por nos tornar participantes do teu plano redentor, por nos adotar como filhos legítimos, fazendo a boa semente da tua palavra brotar e florescer em nós. Somos gratos porque podemos testificar e fazer nossas as palavras do apóstolo Paulo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, uma nova pessoa. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas.